Bom, agora vamos falar sobre o analista, o cauteloso ou conforme. E todos esses nomes são para a mesma coisa. No DISC seria cauteloso e lá pela Solids em português seria o analista. Vamos lá, foco em fatos concretos, é uma pessoa orientada a regras, é uma pessoa precisa, lógica e cuidadosa. Características marcantes: precisas, lógicas, factuais, ou seja, são pessoas ligadas a fatos, são superanalistas e extremamente cuidadosas. Qual que é o medo básico de um analista? É conflito. Vamos lá, vamos voltar. O executor, o medo básico é falhar. O comunicador, rejeição. O estável lá, o planejador, insegurança. E daí a gente vem pro C, que é o analista, que é conflito. Então é uma pessoa que ela é na dela, ela não gosta de nenhum tipo de conflito, diferente do S, que também foge de conflito, mas que quando o assunto é uma coisa que é um medo básico dele, que é a insegurança, ou que mexe com os valores dele, só o valor de um S normalmente está muito ligado à justiça e família. Então, se mexer com a família de um S, ou mexer com justiça, algum senso de justiça, cara, o cara vira uma fera. Eu sei pela Indy mesmo, que é uma pessoa que ela busca sempre fugir de conflito, que é a Indy, minha esposa. Ela é uma alto S, mas é uma pessoa que não tem problema nenhum em conflitar quando mexe, os assuntos são família, ou são segurança, ou é justiça. Então, agora o C não. O C, o medo dele, básico dele é conflito. Ele não gosta de lidar com conflitos. Quais são os motivadores? Operar procedimentos. Então, a pessoa, é uma pessoa que gosta de operar procedimentos, uma pessoa que ela é conectada à técnica, à qualidade, a padrão. Então, é uma pessoa que está diretamente com S, é uma pessoa também que gosta de ter aquela rotina, de estar um alto C. Ele gosta de estar trabalhando, aperfeiçoando aquilo que ele está executando. Qual que é o estilo gerencial? Se um analista ele é um gerente, ele vai ser uma gerência voltada a reforço das regras. Então a gente vai ter várias regras lá, por exemplo, na empresa a gente tem a regra do fone, que é quando alguém está de fone de ouvido, essa pessoa não pode ser interrompida. A gente tem líderes S e eles reforçam o tempo todo essa regra. Se eles veem alguém que não está cumprindo com a regra, eles vão lá e reforçam. Então, eles são muito bons para isso como líderes. Agora, características gerais, assim. São introspectivos e reservados. Então, são pessoas naturalmente que não são comunicativas. São pessoas que são bem na delas. Preferem trabalhar em silêncio. Então, elas preferem trabalhar em um ambiente que seja bem silencioso. Elas não gostam de barulho, correria. São extremamente concentradas e com pessoas que tenham a mesma característica que elas. Então elas gostam de trabalhar num ambiente onde não vai ter pessoas falando alto, gritando, agitadas. Elas são focadas em tarefas e garantir que as coisas sejam feitas corretamente. Então são pessoas muito voltadas, como eu tinha falado lá no vídeo anterior, a fazer as coisas com muita exatidão, com muita perfeição. Vamos seguir aqui. Podem ser percebidos como muito críticos, pessimistas e até frios. Lembram, eles são lá irmãos do executor, os analistas, dos executores. Então eles são voltados a resultados. Não, irmãos não, são primos. Eles são voltados, o irmão do executor lá em cima é o I, o primo do I é o S, que são ligados a pessoas, e o primo do C é o D, que não são conectados a pessoas, são conectados a coisas. Por que eles são considerados frios? Porque, como o D, também são considerados frios, eles são voltados a fazer as coisas com exatidão, com perfeição, fazer muito bem feito as atividades deles. Então, eles não estão conectados a pessoas, eles querem estar ali no cantinho deles, concentrados e trabalhando. Então, isso pode fazer com que sejam percebidos como frios. E como vocês podem ver, percebidos, não quer dizer que são frios,
críticos ou pessimistas. Isso é só a forma como um I, daqui a pouco um D vai enxergar essa pessoa. Dificilmente tem atrito com as pessoas, até porque eles buscam fugir, né, de conflito, é o medo principal deles. São excelentes para garantir a qualidade e execução de processos. Então, se tem algo que exige exatidão, e vamos lá, vamos dar alguns exemplos de exatidão. Financeiro exige muita exatidão. Cara, não bota um I para fazer financeiro, que vai dar merda. Porque o I é uma pessoa que busca interagir, por exemplo. Um D não é tão legal, vai funcionar, até porque ele é muito voltado a resultados, então vai funcionar, mas ele vai se entediar bastante. Agora, tu botar um analista para fazer algo financeiro é perfeito, porque ele gosta de exatidão, ele gosta de fazer as coisas muito bem feitas, e ele vai se sentir bem fazendo isso e vai aperfeiçoar esse processo. Então, as melhores pessoas para votar em coisas que exijam precisão são analistas. Vou dar outro exemplo. Tráfego. Tráfego é uma coisa que exige muita análise, exige muita precisão para poder conseguir ter o maior retorno possível. Então é bem interessante que vocês tenham pessoas com perfil analista, mas com também perfil S, perfil planejador, como o tráfego. Então o analista planejador é o casamento perfeito para tráfego. Por quê? É uma pessoa que ela é muito analista, ela vai buscar sempre buscar o melhor resultado possível, analisando várias métricas, mas ela é conectada a rotinas, a fazer aquilo continuamente. Então, é um casamento perfeito. Então, os melhores, já falei isso, acho que até mesmo na introdução, os melhores gestores de tráfegos que a gente teve até hoje, todos eles, sem exceção, foram CS. Eu mesmo fui gestor por muito tempo de tráfego, tive resultados, consegui investir bastante dinheiro aí, e tive resultados bem interessantes, mas meu perfil era DC, então era um executor. E talvez eu tenha conseguido tantos resultados por fazer muito. Então eu fazia muito teste, fazia muita coisa. Não que eu era tão preciso, mas acabava descobrindo coisas que funcionavam muito bem. Só que realmente, trabalhando para mim dentro das minhas empresas, CS foi o melhor perfil que eu encontrei. Gostam de dados, informações, análises e tomam decisões racionais dando prioridade ao resultado. Então, como eu falei aqui, ó, tá falando de tráfego, de finanças, melhor. Se frustram se ficar em ambiente com pessoas falando sobre coisas superficiais. Então, se você tiver pessoas que não estão falando sobre resultados, sobre coisas que precisam ser feitas, sobre o trabalho em si, são pessoas que tendem a ficar frustradas. Então, um C trabalhando com D, os dois ligados em resultados, os dois falando sobre trabalho, funciona super bem. Agora, se você botar um I com um S, às vezes é necessário, mas a gente tem que daí fazer essa gestão desse C, porque ele vai se frustrar. Inclusive na empresa a gente fez isso, a gente botou uma pessoa um líder I, mas por esse um líder I ele precisa de alguém para organizar mais as coisas, ajudar ele a organizar as coisas. A gente botou um S lá, só que tadinha dessa pessoa no comecinho assim foi bem difícil para ela, porque justamente por isso ela se frustrava com várias coisas que são comportamento I, que são nesse sentido diretamente ao contrário de um C. Então, por exemplo, um C ele é extremamente organizado e metódico, enquanto um I ele é muito organizado e foge completamente da mesmice, assim, de fazer as mesmas atividades. Ele gosta bastante de diversificar. Então, por exemplo, o C, normalmente ele foge de conversa. Ele gosta de sentar ali e trabalhar. O I não, o I ele tenta fugir de trabalhar. Ele gosta de conversar, ele gosta de se conectar. Então, quando o trabalho dele não é se conectar com pessoas, ele vai estar saindo do computador e vai querer conversar com pessoas. Então, um I com um C, o I tende a se frustrar. Então, só que às vezes é necessário. E aí vocês precisam gerenciar essa frustração dessa pessoa e tentar fazer uma equalização ali entre esse I e entre C. Só que se tu botar vários Cs e Ds trabalhando no mesmo ambiente, provavelmente vocês não vão ter problema. O que acontece na empresa às vezes, por exemplo, existe não só eu que sou executor, mas existem outros executores. O que frustra os analistas é que, por a gente ser muito impulsivo, eles querem tomar mais tempo para tomar a melhor decisão possível. Então, eles querem analisar mais dados. Só que a gente chega ali e fala, cara, só que eu preciso disso para ontem. E ele não tem o tempo suficiente para ele fazer a coisa perfeita, a coisa
mais assertiva que ele queria fazer. Então ele se frustra um pouco, mas é uma frustração, é isso. Agora, quando é um I com S, são vários problemas que a gente tem que precisam ser melhor organizados. Novamente, eles são ótimos para estabelecer ordem e disciplina no local, porque eles são pessoas voltadas à organização, à ordem, e são pessoas naturalmente mais voltadas à rotina também. Vamos lá, personalidades alto C. Vocês vão notar que, olha, ó, Bill Gates, esse era o nome que eu estava tentando buscar no outro vídeo. São pessoas voltadas à ciência, à exatidão. Então a gente tem aqui Joaquim Barbosa, Albert Einstein, Miriam Leitão, Carlos Alberto Parreira, eita, já deu pra notar que eu curto bastante futebol, né? Bill Gates, como eu queria falar antes, aqui ele tá como alto C, e eu acredito que ele por muito tempo foi alto C. Hoje eu considero, pelo que eu analisei dos vídeos dele, um alto S. E a gente tem outros cientistas aí, como o Neil Tyson, que é o cara que fez lá o Cosmos, que é um cara que eu adoro ver os vídeos dele, o professor Pasquale, e aí no mundo Star Wars a gente tem um robô. Se a gente estivesse falando de Star Trek, seria o Spock. Vamos lá, onde é que o Alto C manda bem? Analisando o desempenho de forma analítica, pesando os prós e contras, sendo diplomático com as pessoas, atividades que exijam precisão, aderindo às diretrizes padrão-chave e organizando. Agora a gente vai ver, vamos analisar. Todos aqui eu acho que eu já falei, pesando os prós e contras eu falei lá no D, que é importante ter um C para isso. Então, por ser uma pessoa ligada a dados e a fatos, é a melhor pessoa que você pode ter na empresa para poder colocar seus pés no chão. Então, se você é um executor, por exemplo, ou é um comunicador, normalmente você vai estar meio que viajando na maionese. Você está sonhando lá, você está pensando em várias coisas que você pode alcançar, se fizer isso, isso e isso, mas vai ser você que vai calcular tudo isso e vai te dizer com mais exatidão e precisão, cara, na verdade, tem isso aqui que tu não considerou que pode acontecer, e por conta disso a gente precisa ter essas ações aqui também. Então esse é um cara que vai te trazer para o chão, te trazer para a realidade. Sendo diplomático com pessoas, como a gente falou ali, é uma pessoa que ele não é voltado a pessoas, e ele busca fugir aí de conflitos. Só que, inclusive, esse fugir de conflitos faz com que ele tenha um discurso diplomático. Ele nunca, diferente de um executor que também não é voltado a pessoas, quando ele vai falar com pessoas, ele, de forma geral, um alto dele não vai ligar muito para os sentimentos ou para aquilo que a pessoa pensa. Ele quer alcançar resultados. E se isso gerar um conflito, vai ser com conflito mesmo, vai discutir, vai brigar e vão ter que aceitar um alto D que não foi trabalhado. Cara, ele quer que seja aceito a forma como ele pensou, etc. Já o C, por estar fugindo desse conflito, por mais que ele não seja conectado com pessoas, ele vai buscar uma forma diplomática de falar. Então ele vai tentar achar a forma de apaziguar, de tentar equilibrar ali as opiniões, porque ele não quer que desencadeie um conflito. Agora vamos lá. Além disso, aderindo a diretrizes padrões, como eu falei, e organizando, acho que eu já falei bastante. São pessoas que são extremamente organizadas. E aí entra outro ponto também de conflito de um executor com um analista. O executor normalmente não é uma pessoa muito bem organizada, até porque ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele está iniciando muita coisa e tal, e isso pode entrar em conflito um pouquinho quando trabalha com o C. O que é interessante? Quando você, o mais importante de tudo é ter uma transparência. Inclusive esse é o maior valor que a gente tem na nossa empresa, porque quando a gente consegue igualar a nossa perspectiva do que a gente espera um do outro. Por exemplo, eu te falar assim, cara, olha só, eu sou assim, assim, assim. Que tá, inclusive, vocês podem mandar o vídeo aqui, ó. Eu sou um executor, então vocês vão ver que eu tenho essas qualidades, mas eu também tenho esses defeitos. Então vai ser natural que as coisas não vão estar fazendo esse alinhamento de expectativas. Vai ser natural que algumas coisas não vão estar muito bem organizadas. Eu vou tomar, às vezes, ações sem pensar tão bem nos prós e contras. E por isso que eu preciso de ti. Eu preciso de ti me ajudando nisso, ó, pesando os prós e contras, organizando as coisas que eu não estou organizando. E daí a pessoa, o analista, ele vai se sentir feliz que ele está... Cara, beleza, eu não tenho tanta proatividade assim. Então esse cara ele vai fazer aquilo que eu não sou tão bom,
fazendo. Em compensação, eu vou estar fazendo as coisas que eu sou bom aqui. Eu já sei que vai vir as coisas desorganizadas desse cara, meu trabalho é organizar. E o executor ele precisa entender que, beleza, esse cara vai organizar isso e buscar não desorganizar novamente o que já foi organizado. Se os dois conseguirem conversar, e é o que a gente faz hoje na empresa, se os dois conseguirem conversar sobre isso e entenderem os papéis, cara, perfeito. É um casamento perfeito. Diferente de um I e um C, onde existe muita divergência, não que não possa haver ali um trabalho funcionando, tem como fazer funcionar, mas sempre com uma gestão ali, sempre tentando fazer dando uma equilibrada ali nas expectativas. O alto D e o alto C, com uma conversa, entendendo os dois ali, os dois se respeitando depois do trabalho um dos outros, cara, é muito mais fácil de trabalharem juntos. Inclusive lá na empresa, nossos setores têm altos Cs e altos Ds trabalhando juntos, isso funciona super bem. Onde é que ele precisa melhorar? Delegar mais. O alto C, ele é uma pessoa que é perfeccionista, então é uma pessoa que vai fazer as coisas muito bem feitas. E o alto C, ele pensa, cara, ninguém faz melhor que eu. E às vezes é verdade, realmente ninguém que ele conhece faz melhor do que ele. Só que por não conseguir delegar, é uma pessoa que às vezes acaba se estressando muito porque é ciente de atividade. É uma pessoa que fica se amontoando de atividades e daí ela começa, novamente, com o D da burnout, começa a se estressar ao ponto de não conseguir nem mais executar o que precisa ser executado. Então isso é uma coisa que precisa ser melhorado. E daí o líder de um analista precisa estar acompanhando isso. Se você é um líder analista, aí você precisa estar se vigiando constantemente para verificar se você não está pegando tarefas demais e deixando de delegar. Tomar decisões mais rápidas. Por isso que eu acho interessante, se vocês forem ver aqui, se vocês tiverem um casamento entre um C e um D ali no trabalho, os dois conseguirem trabalhar de forma harmônica, automaticamente o D vai tomar as decisões de forma mais rápida que precisam ser tomadas e o C vai conseguir ponderar o D com as decisões que precisam mais ter um reflexo maior. Então, ponto aqui 2 é tomar decisões mais rápidas. O analista ele tem uma dificuldade, porque ele gosta de analisar todos os cenários, todos os dados para tomar a decisão perfeita. Se fosse usar talvez eu até pudesse mudar lá, o maior medo do analista não é o conflito, e sim ser imperfeito. Porque o analista ele gosta de fazer as coisas muito bem feitas, muito bem feitas. O que o executor ele quer? Ele quer fazer. Tipo assim, cara, foda-se se vai ficar bom, se não vai ficar, o importante é ter feito. E já ele grava no peito dele aquela frase lá que como é que é? Feito melhor que perfeito. Já essa frase é uma frase de ódio para um analista, porque, cara, feito melhor que perfeito, não, tem que ser tem que fazer e tem que ficar perfeito. Ele quer que seja muito bem feito o trabalho. Então, inclusive as decisões. Então, ele demora mais tempo para tomar decisões. Quando é um CS, então, que gosta de rotina, não gosta de mudança, e que é o caso da minha esposa, e precisa tomar decisões, a minha esposa é um alto S e depois analista. Então é CS, SC. Então ela é uma dificuldade gigantesca para comprar roupa, ela não consegue. Ela vai lá, olha todas as roupas e ela não consegue decidir que roupa comprar, porque é difícil para ela. Qualquer decisão para ela é muito difícil de ser tomada. Então os altos Cs com S, eles têm tanto o CS quanto principalmente o SC, eles têm uma dificuldade muito grande em tomar decisões, principalmente decisões rápidas. Ser flexível quando necessário. Um analista ele não é muito flexível, como é o executor e como é o comunicador. Então ele tem uma dificuldade grande não, e eu não digo nem em relação à mudança, mas eu digo em relação à forma como ele executa as coisas, porque como eu falei, ele entende que ele executa as coisas de uma forma muito boa e na maioria das vezes só que às vezes ele precisa ter uma flexibilidade para poder mudar esse processo. Então isso é uma coisa que ele tem uma deficiência um pouco maior na maioria das vezes. Facilitar discussões são importantes. Conflito
O conflito eu boto entre aspas, é importante haver esses conflitos para que de duas ideias surja uma ideia melhor. Então, precisa ser uma pessoa que consiga lidar um pouco melhor com o conflito, incentivar o trabalho em equipe, igual o executor é uma pessoa que gosta de sentar e fazer o trabalho dela, não gosta muito de interagir. Então, é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com a equipe. Então, o empresário analista, ele tem muito, olha só, ele tem dificuldade de delegar e ele tem dificuldade de trabalhar em equipe, porque ele gosta de fazer as coisas dele muito bem feitas e gosta de concentrar no trabalho e não em pessoas. Então, o empresário analista ele tem uma dificuldade bem maior para conseguir liderar um time. E aí que vem, por isso que é tão importante ter sócios e ter sócios complementares. Não adianta, eu já conheci dois programadores amigos meus que se juntaram, dois extremamente analistas, foram lá, cara, dois gênios, e criaram uma empresa de software, conseguiram um cliente grande, entregaram para o cliente a primeira versão do projeto, foi uma versão que eu acredito foi muito boa, porque esse cliente pediu mais softwares para essa empresa. Daí eles começaram a tentar contratar, inclusive na época eles queriam me contratar, só que eu acabei aceitando outro emprego. Só que eles não conseguiam delegar. Eles falaram que todo mundo que eles contratavam não era bom o suficiente, não conseguiam fazer na velocidade que precisavam. Cara, por fim a empresa acabou falindo, porque não conseguiu entregar os projetos nas deadlines que precisavam ser entregues. Os dois foram para o mercado de trabalho, hoje são dois, ambos trabalham, um trabalha no Terra e o outro trabalha em outra empresa grande também, mas são seniors, caras que estão lá no topo da empresa. E não que um analista não possa ser empresário, mas é importante ele ter uma complementariedade, que é ter alguém que vai executar isso, vai executar essas tarefas que ele não executa tão bem. Então, se talvez um deles fosse C e o outro D, ou um deles fosse C e o outro I, talvez tivesse dado certo. Então, não necessariamente, como nos outros eu falei, quem é um analista precisa trabalhar fortemente isso, mas vocês precisam entender que isso é uma fraqueza. Se vocês são um alto C, isso é uma fraqueza de vocês e vocês precisam ter alguém então que faça isso. Chegar a um consenso com a oposição. Um alto analista, normalmente ele é inflexível porque ele é um cara que estudou muito a fundo sobre tal assunto e sobre tal processo, e normalmente quando vem uma oposição sobre aquele assunto, ele já bate de frente, assim, sabe? Ele é inflexível a esse tipo de oposição. E como ele não gosta de conflito, ele simplesmente deixa a pessoa falar e volta para as coisas dele. Só que ali ele perdeu uma oportunidade de talvez mudar a mente dele, talvez de transformar essa ideia para uma ideia 2.0, aceitando essa oposição e tentando fazer como o João diz, esse sexo de ideias. Pegar essas ideias e verificar se elas realmente fazem sentido. Então, são esses os 6 pontos que um analista é importante ele trabalhar. As pessoas desejam um ambiente que inclua expectativa e desempenho claramente definidas. Então, cara, eles querem saber, por exemplo, se um cara que vai trabalhar com tráfego, ele quer saber, cara, qual que é o budget que eu tenho para gastar, qual o CPA máximo que eu preciso pagar, qual é o resultado que você espera, no final do trabalho, quais são as suas expectativas em relação a como eu vou desempenhar o trabalho. Diferente de um D, como é que um D gostaria? Cara, eu tenho esse dinheiro aqui, não sei se é o suficiente, se precisar de mais eu te dou mais, e eu gostaria de fazer aí X vendas. Para isso, para o executor tá ótimo. Para o analista não, ele quer saber muito bem as KPIs de desempenho para ele poder usar isso como um guia, uma bússola no trabalho dele, ele poder saber se ele está batendo conforme as expectativas de desempenho foram criadas. Valorização da qualidade e precisão. Então, se o analista estiver num ambiente que você fala, tanto faz como tanto fez, então você vai lá e não valoriza o quão bem feito foi o trabalho dele, ele vai se desmotivar ao ponto que ele vai começar a parar de performar em algum momento, ou você vai demitir ele, ou ele vai procurar um emprego que valorize alguém que goste das coisas com qualidade e precisão. Então, valorizar a qualidade e precisão, e não execução, não deadline. Ele quer que você valorize a qualidade e precisão. Demorou mais para ser feito, mas foi muito bem feito. Nesse sentido, você precisa inclusive cuidar, por isso que é importante estabelecer deadlines, estabelecer pontos de qualidade que vocês podem aceitar. Então, eu vou falar para o analista, cara, a deadline é sexta-feira,
Não precisa estar perfeito isso aqui. Por exemplo, eu quero uma planilha com relatórios aqui analíticos do nosso faturamento nos últimos 6 meses versus o lucro e com os dados que você entender. Nem pode falar isso, os dados que você entender que sejam mais importantes para isso. Você já tem que dizer para ele quais são os dados que ele precisa buscar. Se você disser alguma coisa meio subjetiva, o analista ele não vai gostar muito e aquilo vai causar uma ansiedade muito grande nele. Então, para o analista é interessante você dizer exatamente o que você quer. Então, você vai lá e vai dizer exatamente o que ele quer e dizer, cara, não precisa ser perfeito, se conseguir me entregar com isso aqui, tá ótimo. Se me entregar com isso aqui, perfeito, melhor ainda. Mas eu preciso que seja entregue em tal deadline. Oportunidade de demonstrar especialidade. O analista normalmente, como o próprio nome diz, analista, ele é uma pessoa que vai se tornar um expert em um assunto normalmente. Então ele precisa de oportunidade de demonstrar toda essa expertise que ele tem. Então, se é uma pessoa que é um analista e você começar a dar tarefas muito diversas para ele, que não fazem conexões uma com as outras, essa pessoa vai se frustrar bastante. Então, você precisa colocar essa pessoa num ambiente onde ela possa se desenvolver profissionalmente em uma área. Outra coisa, poder focar com poucas distrações. Se você colocar essa pessoa num ambiente onde o tempo todo ela precisa estar conversando com pessoas ou trocando de atividades, isso vai frustrar bastante e vai cair o desempenho dessa pessoa. E reconhecimento de habilidades específicas e realizações. Então vocês precisam reconhecer as habilidades e as realizações, como foi feito aquilo que aquela pessoa fez. Para ser mais eficaz, a pessoa precisa de quê? Tempo para planejar cuidadosamente, saber a descrição exata do trabalho e os objetivos de desempenho, respeitar o valor pessoal de cada pessoa, tanto quanto o seu, quanto das suas realizações, porque assim como o D são pessoas voltadas a coisas e não pessoas. E quando você passar um feedback para essa pessoa, você precisa passar um feedback específico de desempenho, de preferência com números, com relatórios, essa pessoa vai sentir melhor. Diferente de um I, se uma pessoa comunicadora, você chegar lá, um relatório com isso, com aquilo para ela é uma agressividade, porque ela é uma pessoa, não é um robô. Agora, já um analista não, ele gosta de ser visto como um robô, ele gosta de ser visto como números ali, de saber exatamente o desempenho de cada KPI que ele tem e tal. Então, um comunicador você vai precisar ser mais amigo, ter uma conversa antes, ver como é que ele tá, ver como é que a esposa dele tá, ver como é que o pet dele, seja o gato, o cachorro, como é que tá o teu gatinho, o teu cachorrinho, e aí o que tu fez no final de semana. Depois você entra no feedback de uma maneira, de preferência de uma maneira pessoal, de uma maneira que, como amigo falando, dando uma dica de mudança. Já um analista, assim como o executor, ele já é mais impessoal, ele prefere que você fale sobre o trabalho dele, de preferência mostrando para ele onde ele pode melhorar de forma bem específica. Quais são as áreas da empresa que se dá bem um analista? Programação, eu, por exemplo, eu nunca vi, na verdade eu já vi sim, vou dizer que eu nunca vi, mas eu nunca vi um programador de carreira que é um cara que está ali só programando, seguir essa carreira de programador sem ter um C, sendo no primeiro ou no último. Inclusive nosso CTO agora, que começa a trabalhar com a gente, ele é DI, e é um puta programador, é um cara extremamente bom, eu conheço ele há 11 anos. Para vocês verem como o perfil não necessariamente ele vai nos julgar o que a gente pode ou não fazer. Mas ele é um cara que hoje ele assume uma posição de senioridade, um cara que não programa mais tanto, e sim se delega, ensina os outros a programar, incentiva os outros. Então, e eu acredito que por um bom tempo ele foi assim, ele é um cara que gosta, como eu fui programador durante 8 anos, 6 anos, 8 anos, 6, 8 anos. E não sou, eu era DC, então eu tinha também o C, mas o, eu não consigo ver, por exemplo, eu nunca conseguir ver um IS, por exemplo, performar, uma pessoa que é voltada à comunicação, a ficar sentado no computador ali programando, sabe? É interessante a pessoa ter essa análise, ter esse perfil mais analista quando se diz respeito à programação. E não é uma regra, mas eu considero muito bom quando a pessoa é bem analista para essa área de programação.
Normalmente, quando eu vou contratar, é mais assertivo. Quando a pessoa tem um C, já contratei 2 vezes pessoas que não tinham um C, não eram analistas e não performaram. Financeiro, também é outra coisa que envolve números, que envolve exatidão, é muito importante. Quanto mais exatidão possível no financeiro, melhor. Então, nosso financeiro hoje, por exemplo, ele é um CS. CS, para mim, é um dos melhores perfis para se trabalhar, para se ter na empresa, que é uma pessoa que é focada em trabalhar, é quietinha na dela, então ela não atrapalha os outros e nem se deixa ser atrapalhada. E é voltada à rotina. Então, para várias áreas, eu considero ser o melhor perfil de todos os CS para trabalhar. E nosso financeiro, ele é CS. Então, é uma pessoa voltada a análise, e tem uma pessoa que é rotineira, que é leal, que gosta de estar fazendo as mesmas coisas diariamente. Outra coisa que o analista dá bem, análise de dados. E aí eu envolvo o tráfego entre análise de dados. Então é bem importante a pessoa ter um C ali para performar bem. Inclusive hoje na empresa lá, a pessoa que eu acho que está mais fazendo a gestão de tráfego no Facebook não possui C. Por consequência, ela também não tem resultados expressivos, mas ela tem um alto D, então a pessoa ela é alto I, alto D, se não me engano, alto I, alto D. Uma pessoa que é bem impulsiva, está sempre ali fazendo testes novos e por conta dessa impulsividade, dessa energia, ela acaba conseguindo performar. Mas as pessoas que mais performaram até hoje, contratadas por mim, foram CS no tráfego. Então, que são pessoas muito analistas e pessoas que conseguem seguir uma rotina. Principalmente agora, para quem trabalha com Black Hat, que exige quer que você conta, um monte de planilha, um monte de coisa, o analista está muito bem com isso. Nada, eu acredito que supere a força de vontade. Então, se é uma pessoa que tem muita força de vontade e tem outro perfil que quer fazer, ela vai conseguir fazer. Eu considero os perfis como se fosse um talento nato. A gente tem uma propensão para fazer melhor algumas coisas, mas sem o esforço, sem a gente se colocar para colocar força de vontade, não adianta também. Então, algumas pessoas conseguem superar esse talento nato que é o perfil. E esse perfil também ele é mutável, a gente consegue mudar ele. Principalmente a primeira letra é muito difícil mudar, mas normalmente a gente é adaptativo ao que o ambiente nos exige. Então a gente vai se adaptando ao ambiente. Então é possível sim que uma pessoa que seja, por exemplo, ID consiga subir um pouquinho ali o seu C. Vamos lá, suporte técnico. Por que é interessante ter um analista no suporte técnico? Porque é um cara que exige precisão, exatidão. Então, quando for alguma coisa técnica, seja, por exemplo, um cara que vai dar suporte a um software, ou suporte a algum equipamento de hardware, ele é perfeito para isso. Um jurídico também, eu considero que seja interessante um jurídico ser analista, porque também envolve um conhecimento vasto aí de várias leis, etc. Bom, agora eu vou falar sobre a desigualdade demográfica do DISC no Brasil e no mundo, então vou fazer o fechamento desses vídeos aqui. E esse vídeo sobre o analista vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. Vocês vão também ter a apostila e também essa apresentação aqui disponível para vocês acompanharem com os vídeos. Beleza?